nesta manhã, Santa Ceia. Glória a Deus. O Senhor tem me revelado esta palavra, meus irmãos, e eu quero compartilhar com vocês. 2 Reis, capítulo 7, verso 1. Quem consegue ouvir lá atrás? Aqui em cima também é possível? Está ligada a caixa aqui? 2 Reis, capítulo 7, verso 1. Diz assim: Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz Assim diz o Senhor: amanhã, a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse, Eliseu respondeu: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Amém? Levanta a mão, diga comigo: meu Deus, fala comigo nesta manhã, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos e louvai ao Senhor Jesus com uma salva bem forte de palmas. Palmas para Jesus, bem alegre. Meus queridos irmãos, o momento que nós contemplamos aqui na Bíblia é um momento de miséria absoluta. É um momento de tribulação total. Porque a Assíria cercou Samaria, e quando a Assíria cercou Samaria, não tinha comida mais. Samaria estava cercada, não tinha comida para ninguém. O povo estava perecendo, o povo estava morrendo de fome. E então, meus irmãos, como o povo estava morrendo de fome, perecendo de fome, a angústia era tão grande que o povo estava comprando a cabeça de um jumento por 80 peças de prata. A cabeça de um jumento valia 80 peças de prata. Uma cabeça de jumento, para cozinhar a cabeça do jumento e fazer o caldo, para as pessoas tomar o caldo para não morrer de fome. Quem está me entendendo? Se você ler o capítulo 6, você vai encontrar algo ainda mais absurdo do que cozinhar a cabeça de jumento para comer. Você vai encontrar que era pegado a 4ª parte de um cabo de esterco de pombo, e era vendido por 5 peças de prata. A 4ª parte de um cabo de esterco de pombos era vendido por 5 peças de prata. Esterco de pombo para comer. Quem está me entendendo? Era um estado de fome, era um estado de miséria, era um estado de calamidade, pior que a Venezuela, pior que a Coreia do Norte, pior que a África. Era uma situação extrema. Daí já não bastava essa situação miserável que o rei estava tendo que administrar. Aí então a Bíblia Sagrada vai nos relatar, meus amados irmãos,
A Bíblia Sagrada vai nos dizer que duas mulheres fizeram um acordo, fizeram um pacto, duas mulheres. Hoje a gente come o meu filho, a gente mata ele, esquarteja, coloca as partes do corpo do filho cozinhar num tacho, e a gente come hoje o meu filho, e amanhã a gente come o teu filho. E a mulher concordou, as duas concordaram. Cortaram a criança, esquartejaram a criança e comeram. No outro dia a mulher falou: agora, hoje é o dia de nós comermos o teu filho. A mulher falou: não, o meu nós não vamos comer. Aí então a mulher que perdeu o seu filho chegou diante do rei e falou assim: ó rei, eu quero que o senhor me acode. O rei olhou para ela naquela situação de caos, de miséria, de desgraça, cerco fechado, a cidade sitiada totalmente. Aí o rei pergunta para a mulher: eu vou te acudir aonde? Se Deus não te acode, eu vou te acudir da onde? Da eira ou do lagar? Ou seja, eu vou poder te acolher da onde? Da roça ou da onde a gente armazena os alimentos? Não tem alimento, não tem roça, não tem nada. Eu vou te acudir da onde? Mas fala o que você quer. A mulher disse: não, é que ontem nós comemos o meu filho e hoje que era para mim comer junto com a mulher o filho dela, ela não quer me dar o filho para comer. Ah, meus irmãos, o rei ficou doido. O rei entrou em desespero. Quem que não entraria? O rei rasgou as suas vestes. O rei entrou em pânico, em estado de choque. Quem está entendendo a seriedade da situação? O rei entrou em estado de choque. Rasgou as suas vestes e falou assim: ah, mas eu vou acertar as contas com o tal do profeta Eliseu. Eu vou acertar as contas com o tal do profeta Eliseu. Nós vamos acertar as contas. Aí então, meus irmãos, a Bíblia Sagrada diz que Eliseu é praticamente convocado a se manifestar. E quando Eliseu se manifesta, ele diz o seguinte: assim diz o Senhor. Preste atenção, agora é quase 11 horas, falta 10 para as 11. Assim diz o Senhor: mais ou menos a este horário, amanhã, se hoje é segunda, Eliseu falasse segunda-feira, ele quis dizer o seguinte: terça-feira, amanhã, mais ou menos esse horário, mais ou menos 11 horas, 10h30, mais ou menos esse horário. Amanhã, a esse horário, haverá uma medida de farinha por um ciclo de prata. E haverá 2 ciclos, haverá uma medida de farinha por um ciclo de prata, e haverá 2 medidas de cevada por um ciclo de prata. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. O que Eliseu estava dizendo? Amanhã a situação vai normalizar. Amanhã a situação vai normalizar. Não é porque eu, Eliseu, estou falando, não é por causa do rei, é porque Deus está dizendo que está chegando abundância na terra de Samaria. E Deus falou, está falado. Deus falou, está falado. Quem crê que Deus falou, está falado? Diga comigo bem forte assim: Deus falou, está falado. Porém, o rei tinha um capitão, e o rei se apoiava nesse capitão. O rei se apoiava nesse capitão. E esse capitão falou o seguinte: ainda que Deus fizesse janelas no céu, ainda que Deus abrisse janelas no céu, isso nunca seria possível. Ainda que Deus abrisse janelas no céu, não seria possível. Não tem como acontecer isso. Uma medida de trigo por um ciclo
e 2 medidas de cevada por um ciclo, a porta de Samaria. Samaria está cercada, está tudo trancado, todo mundo morrendo de fome. Estamos negociando cabeça de jumento para cozinhar e sair o caldo para a gente não morrer de fome, comendo esterco de pombo. E esse profeta vem me profetizar isso, ainda que Deus abrisse janelas no céu. Não seria possível. Não seria possível, não tem como acontecer isso. Meus queridos irmãos, eu quero pregar para vocês aqui nesta manhã sobre algo profético que aquele capitão falou. Janela. Ele falou de janela. E é sobre isso que eu quero falar aqui nesta manhã, sobre as janelas de Deus. Janelas de Deus. Ele falou assim: ainda que Deus abrisse janela no céu, isso não seria possível. Não tem como acontecer isso. Ainda que Deus abrisse janelas. Sabe quando é que este capitão fala isso? Aproximadamente no ano de 842 antes de Cristo. Ele fala em 842. Ele diz que Deus não poderia, nem que Deus abrisse janelas. E na verdade, naquele momento, Deus estava abrindo uma janela. Deus abriu uma janela, preste atenção. Deus abriu uma janela de bênção. Porque aconteceu o seguinte: existiam 4 leprosos. E estes 4 leprosos disseram assim: se nós ficarmos aqui fora do arraial, nós vamos morrer de fome. Se nós entrar dentro de Samaria, nós vamos morrer de fome, porque ela não tem comida. Então, se nós ficar aqui, nós vamos morrer. Se nós entrar em Samaria, nós vamos morrer. O arraial dos assírios está bem pertinho daqui. Vamos lá no arraial dos assírios e vamos pegar comida lá. Se nós morrer, nós vamos simplesmente morrer. Nós somos leprosos, somos miseráveis, estamos morrendo de fome mesmo. Vamos descer para lá. E quando eles vão descendo para o arraial dos sírios, quando eles estão no caminho descendo para o arraial dos sírios, os sírios pensam que é uma tropa, uma multidão de carros, cavalos e cavaleiros que estão descendo para lá, e os sírios saem tudo desesperado, pensando que era uma tropa que estava chegando ali, mas era somente os 4 leprosos. Preste atenção, estes 4 leprosos representam os 4 evangelhos da Bíblia Sagrada: Mateus, Marcos, Lucas e João. E esses 4 leprosos, representando os 4 evangelhos, quando eles entram dentro do arraial dos sírios, os sírios foram todos embora com medo, desesperado, pensando que tinha um exército, mas só tinha 4 leprosos. Sabe a compreensão que eu tenho aqui? Quando o evangelho entra dentro de um país, quando o evangelho entra dentro da nossa casa, os demônios, por mais resistentes que sejam, eles têm que bater em retirada, porque o evangelho não chega sozinho, o evangelho chega com o poder de Deus para transformar a nossa família. Diga glória a Deus. Eles encontraram ouro, encontraram prata, encontraram comida, comeram até não aguentar, e esconderam ouro debaixo da terra, esconderam prata debaixo da terra, porque eles eram leprosos, mas não eram bobos. Aí um deles falou assim: sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Não é certo isso que nós estamos fazendo, de esconder esse ouro só para nós. O que nós vamos fazer com tanto ouro? Nós somos leprosos. O que nós vamos fazer? Nós não podemos esconder este ouro todo aqui e guardar todo esse benefício só para nós. E eu vou te explicar por que esses 4 leprosos representam Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque eles disseram assim: nós não vamos esconder tudo isso, porque hoje é dia de boas novas. E a palavra boa nova significa evangelho. Hoje é dia de boas novas. Saíram do arraial dos assírios, entraram em Samaria e disseram para o rei: rei, os assírios, só de contemplar a nossa chegada no arraial, bater em retirada, desesperado, deixaram tudo para trás, deixaram vestes, deixaram comida, deixaram ouro, deixaram prata e foram embora. Está tudo lá. O rei falou: eu não acredito nisso. Então manda alguém para fazer levantamento, manda alguém para fazer verificação da área.
Chegaram lá no arraial, contemplaram que não tinha nada, somente despojos, ouro, prata, comida de não querer mais, tudo do bom e do melhor. O rei falou assim: então, já que isso é verdade mesmo, agora acabou a fome de Samaria. O que aconteceu com o povo? Efeito manada. O povo tudo morrendo de fome. Com certeza tinha sido feito um bloqueio, daqueles bloqueios que a defesa civil faz, daqueles bloqueios que o corpo de bombeiros faz, daquele bloqueio que a polícia militar faz, sabe? Bloqueio para bloquear uma multidão. Como é que vai bloquear uma multidão morrendo de fome? Todo mundo passou desesperado, furou o bloqueio. Parece que eu vejo o capitãozinho com a mão levantada dizendo: para pessoal, para pessoal. Foi atropelado. O povo passou por cima dele. O povo passou por cima daquele capitão. Sabe por quê? Ele falou assim: ainda que Deus fizesse janelas no céu, isso não seria possível. O profeta Eliseu avisou da seguinte maneira: ah é? Então você vai ver com os teus próprios olhos, mas você não vai experimentar, porque as bênçãos de Deus não são para incrédulos. As bênçãos de Deus é para quem crê. Que ano que eu falei para vocês que o capitão falou, sem imaginar que ele estava profetizando? 842. Por que eu estou falando dessa data? Porque quando o capitão falou, ainda que Deus abrisse janela do céu, sem querer ele estava profetizando. Igual Caifás, que falou que importa que um homem só morra por todos. Caifás estava profetizando. Apesar de ele fazer parte da morte de Jesus, ele estava profetizando. Aqui o capitão também estava profetizando da seguinte maneira: em 842 foi o último sinal que Deus manifestou de prodígio e maravilha em Israel. 120 anos depois que esse capitão falou isso, em 722, a Assíria invadiu Samaria e levou todo mundo cativo. Quando o capitão falou, ainda que Deus abrisse janela do céu, na verdade, Deus estava abrindo uma janela para Israel se converter. Foi a última janela que Deus abriu e Israel não aproveitou. A última oportunidade que Deus abriu, a última janela, não foi nem porta. Você já ouviu Jesus falar? Porfiar por entrar pela o quê? Pela o quê? Pela porta estreita. Deus me revelou uma mensagem, que nós estamos vivendo um tempo, e esse tempo que nós estamos vivendo, não é um tempo mais de uma porta para nós entrar, é uma janela, é uma janela. E eu quero aqui fazer uso da compreensão do doutor Klaus Schwab. Pesquisa na internet quem é ele. Klaus Schwab. Ele é o presidente do Fórum Econômico Mundial. Ele escreveu um livro que gerou a maior polêmica no mundo: COVID-19, The Great Reset. Covid-19, o grande reset. O que ele diz nesse livro? Ele diz que a pandemia é uma janela, preste atenção, é uma janela de oportunidade para uma grande mudança estrutural na sociedade. E como é uma janela pequena, o grande empresariado, os políticos e os grandes militares do mundo têm que aproveitar imediatamente essa pequena janela de oportunidade e fazer as mudanças que precisam. E já está acontecendo. O dinheiro, como nós conhecemos em espécie, ele está passando por uma transformação extraordinária e sem precedentes. Vocês podem esperar daqui a pouco vai acontecer um apagão na internet. Vocês podem esperar que daqui a pouco o direito à propriedade privada vai acabar até 2030, pode ter certeza. Tem crente pensando, tem crente alegre, pensando que está diminuindo a mortandade do Covid-19 e já está até pensando em se desviar de novo.
Tem gente que está vacilando na fé, pensando que é a oportunidade de sair para bagunça, para pecar de novo. Tem gente desviado que já estava quase reconciliando, mas agora por causa do efeito do Coronavac, por causa do efeito da Pfizer, da AstraZeneca, da Janssen, opa, a vacina está resolvendo, não vou nem me reconciliar, não vou nem voltar para a igreja. Tem gente que já estava querendo aceitar Jesus, está pensando agora, está parando de morrer. Gente, eu vou ficar do mesmo jeito. Eu quero abrir os teus olhos nesta manhã. É só uma janela. Cuidado, entra por essa janela antes que seja tarde demais. Cuidado, igreja. Cuidado. Aquele que está de pé, olhe que não caia. O capitão profetizou de uma janela e nem ele entrou pela janela. Quando nós falamos de porta, nós sabemos que é o acesso convencional. Para a gente entrar, é uma porta. Eu tenho certeza que aqui muita gente já entrou pela janela numa casa, mas você sabe que se você estiver um pouquinho fora de forma, você vai passar muito mais dificuldade para entrar pela janela. Pela porta é melhor. Mas agora o tempo que nós estamos vivendo, eu posso estar muito enganado, mas eu vejo uma janela bem pequenininha para a gente entrar por essa janela. Eu posso estar enganado. A Bíblia Sagrada mostra a primeira vez a palavra janela numa ocasião de destruição. Quando Deus está para destruir a terra através da água, Noé constrói uma arca. Capítulo 6, verso 16, Deus fala assim: você vai construir uma porta e você vai construir uma janela também. Qual seria a finalidade daquela janela? Você consegue imaginar? O desespero de 8 pessoas, tirando excrementos de dentro de uma arca, urina, dando comida para os animais, e são centenas de animais, só 8 pessoas para dar conta. O desespero, a tribulação, a perturbação, e talvez algum deles desanimando, dizendo assim: sabe de uma coisa? Será que lá fora da arca não é melhor que aqui? E daí na hora daquele desespero extremo, eles abrem a janelinha, e quando eles abrem a janela, eles observam os animais com a barriga enorme, de tanto beber água, tudo morto, boiando, pessoas boiando, aquela destruição terrível. Parece que eu vejo imediatamente alguém deles vai lá e fecha a janela de novo e diz: acho que é melhor ficar aqui. Preste atenção, você está aqui dentro da igreja, é uma janela que Deus abriu. O diabo está matando as vidas lá fora. Eu sei que aqui dentro da igreja existe contenda, perseguição, fofoca e talvez até escândalo, mas aqui dentro da arca é melhor. Fica aqui dentro dessa janela que Deus preparou para você. Fica quietinho aqui. Fica quietinho aqui dentro desta arca. Quando falamos de janela, falamos de janela como canal de bênção. Quando eu falo de canal de bênção, não me esqueço de Daniel, quando ele estava na Babilônia, e ele orava todo dia, 3 vezes ao dia, no seu quarto. E lá no seu quarto, ele orava na direção de Jerusalém. Como é que ele sabia que era a direção de Jerusalém? A janela do quarto dele foi construída exatamente na direção de Jerusalém. Ele abria o seu coração e voltava seu coração para aquela janela. Sabia que aquela janela estava na direção de Jerusalém. Pastor, isso é idolatria? Isso é ponto de contato? Não, isso é foco, isso é propósito. Quando você vem na igreja, você tem que saber aonde é que a janela do teu coração estará aberta. Você não vem para a igreja para mascar chicletes, nem para colar bolinha de papel em cima do teto do banheiro, e nem para fazer fofoca, nem para ver defeito dos irmãos. Você entra aqui para já abrir a janela do teu coração na direção da tua família. É lá que Deus tem propósito de salvação. Abra a janela do teu coração para os desejos da tua família e do teu coração. Quem dá um glória a Deus bem alto? Quando eu falo de janela,
É o lugar por onde Deus decide abençoar o seu povo. Malaquias 3:10. Quando Deus fala dos dízimos e das ofertas alçadas, Deus fala de uma bênção que Ele vai mandar para nós. E por onde é que essas bênçãos vão escorregar até chegar na nossa mão? Pela janela do céu. Quem crê que a janela do céu está aberta aqui nesta manhã? Quando eu falo de janelas, eu não me esqueço da janela funcionando como um canal de escape. A janela funciona como escape, salvação, livramento. Que exemplo você se lembra comigo agora? Quando aqueles 2 espias enviados para espiar a terra, para espiar Jericó, Josué envia eles. Eles estão espiando Jericó e os habitantes detectam os 2 espias. Os 2 espias ficam escondidos no forro, no teto da casa de Raabe, uma prostituta. E quando eles estão escondidos ali, o povo de Jericó está desesperado para encontrá-los. E depois que se dispersam os perseguidores jericoenses, esses homens conseguem sair de Jericó, que é uma cidade murada. Eles conseguem sair por onde? Por uma janela. Eles saem por uma janela. Eles escapam por uma janela. E por incrível que pareça, quando vai acontecer a destruição de Jericó, existe um pacto entre esses 2 espias e Raabe. Tem que deixar uma fita vermelha, uma fita de escarlate pendurada na janela. E quando esta fita está pendurada na janela, Raabe, seu pai, sua mãe e seus irmãos escapam da destruição por causa do fio de escarlate que está na janela. Dizem os pensadores, dizem os psicólogos, que os olhos são as janelas da alma. Se você quiser escapar da pornografia, se vocês quiserem escapar do pecado que está roubando a comunhão de muitos crentes através do que não presta na internet, eu te dou um conselho: coloque a fita vermelha, que é o sangue de Jesus, na janela dos teus olhos, e você vai escapar deste mundo de destruição que está levando as almas, as centenas ao buraco. Diga glória a Deus, igreja. Quando eu falo de livramento através da janela, eu não me esqueço da perseguição implacável de Saul contra Davi. Ele já tinha casado com Mical e estava tudo pronto para Saul ou para qualquer outro matar Davi. E quando está tudo pronto para Davi ser morto, Mical, ela faz com que Davi escape da morte de Saul, da morte promovida por Saul, através de uma janela. Quando falamos de janela, meus irmãos, falamos de um escape por muito pouco. Um escape por muito pouco. Você está escutando esta pregação aqui nesta manhã, não é por acaso. Você pensa que a porta da graça vai ficar aberta para sempre? Eu vou dizer, fundamentado no que Deus tem me revelado, nós já estamos vivendo um tempo da janela da graça, e já está para fechar. Está bem pequenininho, e alguém diz: pastor, você não está exagerando? Não. Tem muita gente desviada que quer voltar para a igreja e não consegue mais. Tem muita gente que participa da Santa Ceia, prega, e até pastor que ministra a Santa Ceia, mas não tem certeza da salvação, chora, lamenta, se debruça, busca, mas não consegue encontrar mais, porque conseguiu infelizmente se apostatar. Você está escutando esta palavra, não é por acaso. Não é por acaso que você está escutando. Você que está desviado dos caminhos do Senhor. Até quando você pensa que Deus vai ficar tolerando teu pecado, teus fracassos, teus erros? Você que não toma decisão com Deus, só quer ficar recebendo bênção através de revelação? Até quando você pensa que vai o teu tempo? Deus está te alertando aqui hoje. A janela ainda está aberta. Trate de entrar por esta janela, que Deus quer salvar a tua alma, quer te libertar das garras de Satanás. Aproveite essa chance que Deus está te dando.
A oração da tua mãe não vai conseguir surtir efeito por muito tempo. A oração da igreja não vai surtir efeito a teu favor por muito tempo. Deus não quer tratar com você através de intercessão. Deus quer tratar com você no tete a tete, de pai para filho. Entra por esta janela aqui nesta manhã. Aproveita esta oportunidade enquanto ainda há tempo, diz o Senhor. Aproveita. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 11, verso 33. O apóstolo Paulo diz que existia uma muralha. Existia uma muralha. E ele escapou pela janela que existia nessa muralha. Ele escapou por essa janela que existia na muralha. Ele escapou por um cesto. Escapou por pouco. Quando falamos de janela, falamos de livramento. Eu quero contar um fato interessante que aconteceu. Quem gosta de história vai gostar dessa parte. Isaías capítulo 60, verso 8 diz assim: quem são esses que vêm como nuvens, como pombas às suas janelas? Isaías fez essa profecia quase 600 anos antes de Cristo. Os judeus então, em 1948, conseguiram se estabelecer como um estado independente na Palestina. 1948, foi preciso um voto de Minerva, de um brasileiro chamado Oswaldo Graça Aranha. 1948. Acontece que existia uma tribo de judeus, os judeus falachas, que são judeus negros, descendentes de Salomão. E esses judeus estavam num ajuntamento tribal no coração da África, nas proximidades da Etiópia. E uma tribo de canibais estava pronta para destruir, para matar esse povo e acabar com a história desse povo. Porque o judeu moderno, ele observa o Talmud, Midrash, Mishnah, que são tradições rabínicas. Já esses judeus falachas, esses judeus negros, eles observam a Torá ainda. Eles só observam a lei de Moisés. Eles fazem casamento tudo à base da lei de Moisés. Circuncisão, bar mitzvah, tudo à base da lei de Moisés, tudo à base do Pentateuco, à base da Torá. Então, eles estavam prestes a ser mortos por uma tribo de canibais. E o premier israelense disponibilizou um avião para resgatar esses judeus falachas lá no coração da África. E o avião chegou. E quem disse que eles queriam entrar dentro do avião? Nunca tinha visto aquilo. O quê? Nós vamos entrar nesse negócio, não? Vamos entrar nessa geringonça esquisita, nada? Não, nós não vamos entrar aí, não. E então o piloto, conhecedor das escrituras, falou assim: pode entrar, e a hora que vocês entrarem, vocês vão entender que vai se cumprir uma parte das profecias. Eles disseram: que parte da profecia? Vocês não estudam, vocês não conhecem o Pentateuco, a Torá, desde Gênesis até Malaquias? Então vai se cumprir uma parte das escrituras. E eles entraram. E quando eles estavam entrando, o piloto recitou para o líder daquele grupo, Isaías capítulo 60 e verso 8: quem são esses que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Então o piloto alertou para eles dizendo assim: preste atenção, vocês sabem que tem uma tribo de canibais que estava pronto para matar vocês, não é? Então, vocês iam ser todos mortos, ia ser sepultada a história de vocês. Uma parte da história de Israel ia se acabar. E vocês estão entrando dentro deste equipamento, é um avião, ele vai voar. E eles conversando em hebraico, o hebraico antigo, o proto-semítico. E esta nave vai voar. E vocês vão ver o que vai acontecer durante o voo. E quando eles estavam voando de fato, aqueles judeus olhavam pela janela como pombas, e se cumpriu uma profecia. Eles olhavam pelas janelas como pombas, e se cumpriu uma profecia. Se cumpriu esses dias,
não faz nem 50 anos. Meus queridos irmãos, deixa eu falar uma coisa para todos vocês aqui agora: não saiam da presença de Deus, não desperdice essa janela de oportunidade, não perca uma santa ceia, não perca a tua comunhão com Deus. Basta você olhar pela janela e você vai ver que as almas estão perecendo nas garras de Satanás, mas até aqui o Senhor te guardou e te protegeu, e Ele vai continuar te segurando nas mãos dEle. Nem pense em voltar atrás, nem pense em voltar atrás, nem pense em desistir, nem pense. Klaus Schwab, olha o que ele falou no livro Covid-19, Covid-19, The Great Reset, o grande reset. O grande reset mundial está a caminho. Não é o que eu queria falar. Eu tenho filhos, eu tenho 3 filhos. Que futuro vai ficar para eles? Como é que eu vou passar minha velhice nesse mundo? Mas o Klaus Schwab falou: existe uma pequena janela de oportunidade. Ele está dizendo assim, ó: a elite mundial tem que agir depressa, a elite mundial tem que agir ligeiro. Temos que digitalizar o dinheiro, temos que digitalizar os processos bancários, os processos educacionais, temos que digitalizar tudo, temos que digitalizar a população, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Eu não sei qual que é a meta deles, eu não sei. Eu só sei que ele disse que foi aberta uma janela de oportunidade. Preste atenção, com esta pandemia, muita gente se sensibilizou, muita gente se quebrantou por causa da mortandade, por causa do medo, por causa do pânico. Não é tempo da igreja cruzar os braços, é tempo da igreja arregaçar as mangas e evangelizar, porque essa janela de oportunidade é uma janela, é um espaço bem curtinho. Fale de Jesus para quem você ama, fale de Jesus para a tua família, prega o evangelho a tempo e fora de tempo, porque esta janela vai se fechar, mas Deus está nos dando uma oportunidade aqui nesta manhã. Deus está nos dando uma oportunidade aqui durante esta pandemia. Deus está nos dando uma oportunidade. Pastor, o que será da política do Brasil? Não sei. O Brasil é um país conservador, pastor. Meus queridos, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Ainda que as trevas sejam minoria, a única e última esperança do Brasil é nós tentar colocar na mente das pessoas, desesperadamente, para eles entrar por dentro dessa janela que está disponível. E como que é o nome dessa janela, pastor? Evangelho, Jesus, salvação. Não tem nada a ver com política, é salvação. Vamos falar de Jesus a tempo e fora de tempo. Vamos pregar o evangelho. E se a gente não conseguir sair por aí pregando o evangelho com o megafone na mão, vamos pelo menos dar bom testemunho dentro de casa, para não colocar a perder os que moram conosco na nossa mesma residência. Fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus. Quem recebe esta palavra, dá glória a Deus. Levanta a sua mão para o céu. Já vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor daqui a pouquinho. Fecha os teus olhos, canta comigo. Tocou-me, Jesus, tocou de paz, Ele encheu meu coração.